essa semana o nosso querido Roman Riquelme, ele falou que não jogaria, não saberia se jogaria hoje, porque o futebol de hoje está muito tático e tem pouco futebol e ele está um pouco decepcionado e tal. Aqui tem uma opinião equivocada, porque beleza que é a opinião dele, mas o Riquelme jogou, é o maior nome da história da Libertadores. O Riquelme fala que não saberia se jogaria no 4-3-3, como se o 4-3-3 fosse o único esquema de hoje. Não é, ele pode ser o dominante em algumas equipes, mas não é. O geral, o último relatório da Champions mostra uma variação tática absurda, inclusive do time campeão, que na fase ofensiva não jogava necessariamente, bem longe disso, de um 4-3-3. E teria espaço para o Riquelme, que obviamente teria que fazer adaptações. Ele queria ficar ali flanando em campo sem marcar ninguém, é impossível. Ele teria que correr, como corre o De Bruyne, como corre Toni Kroos, Modric, como qualquer jogador que é armador, não necessariamente um cara tão decisivo quanto o Riquelme foi pro Boca, porque na Europa ele foi mais ou menos, no Barcelona ele foi ok para baixo, e no Villarreal ele teve lá os melhores momentos da vida dele, e poderia ter ido para uma final de Champions, se não é eliminado pelo Arsenal ali, com um pênalti que ele perde, diga-se de passagem. Então assim, a seleção argentina do Riquelme, em termos de nome, era melhor que a de hoje, mas a de hoje é que foi campeã do mundo e não a dele. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que ele fala ali, mas a pior delas é a história de que o futebol piorou, e eu coloquei lá nas minhas redes sociais um vídeo que tem Pelé, Garrincha e Edmundo em épocas diferentes falando a mesma coisa. Nos anos 60, nos anos 80 e nos anos 90. Os três falam, bom era o futebol de antigamente, bom era o futebol de antigamente, bom era o futebol de antigamente. Eu tenho saudade do futebol de antes, eu tenho saudade do futebol de antes, eu tenho saudade do futebol de antes. Porque o futebol de antes era melhor jogado, e a mesma coisa ele repete, eu vou ficar repetindo aqui. O vídeo tá lá nas minhas redes sociais. Portanto, ou tudo era muito bom, ou tudo era muito ruim. Porque as duas coisas não tem como, né? Ou alguém tá errado aí na história. Ou o Pelé tá errado, ou o Garrincha tá errado, ou o Edmundo tá errado, ou o Riquelme tá errado. Na minha visão, os quatro estão errados, porque não existe esse lugar ideal do futebol de antigamente. Porque se a gente for andando pra trás, conforme eles vão falando, a gente vai chegar lá em 1915. E aí, na sua visão, era o futebol ideal, devia ser, mais ou menos pelo meu cálculo ali, em 1926. Vai ser esse futebol ideal, porque você vai andando pra trás, né? Se o Pelé tá dizendo que bom era antes, aí você vai lá no antes, o cara vai dizer que era antes. Aí tu chega no antes, ele vai dizer que era antes. Então esse é um fenômeno social, inclusive, que é o papinho de geração também, né? O cara fala, a geração de hoje é muito mais educada. A geração de hoje não respeita os mais velhos. Aí eu ouvi uma citação do Sócrates, só que não é o Sócrates do Corinthians, não. O Sócrates, o filósofo, de 400 anos antes de Cristo. Aí tem uma citação do Sócrates falando de quê? Da geração. Não, porque os jovens de hoje não respeitam, e o mesmo papo, 400 anos antes de Cristo. É brincadeira, né, meu amigo? Se você não enxergar que o problema tá na gente e não no futebol, como diria meu amigo André Rocha, o futebol não tem culpa se você não soube envelhecer. A culpa é sua.